Bom, pessoal, nós vamos mostrar aqui nesse vídeo duas situações de como a geologia de engenharia pode, a um custo muito baixo, identificar problemas de estabilidade de taludes, tanto na fase de projeto de uma rodovia, como em uma rodovia já implantada. Inicialmente vamos mostrar o projeto de um traçado de uma rodovia, em seguida vamos apresentar um trecho de rodovia já implantado e vamos ver, uma vez os problemas identificados, como resolver esses problemas. Aqui nesse slide é apresentado então um traçado de uma rodovia ainda na fase de projeto. Esse traçado é constituído por dois trechos de direção aproximada aqui norte-sul e leste-oeste, onde inicialmente foi previsto aqui um corte de talude com inclinação de 50 graus. Nós vamos mostrar aqui como a geologia de engenharia intervir no sentido de modificar a inclinação desse corte, que, como eu disse, ainda na fase de projeto. Nos estudos geológicos geotécnicos, além do mapeamento geológico geotécnico, evidentemente, foram feitas medidas de fraturamento e as suas subsequentes projeções estereográficas. As medidas de fraturamento identificaram 3 sistemas de fraturamento, cujas médias dessas medidas estão apresentadas aqui nessa tabela. Bom, de posse dessas medidas, elaborou-se então as projeções estereográficas, cuja análise possibilitou a identificação de uma estrutura planar aqui no trecho norte-sul e uma ruptura em cunha aqui no trecho leste-oeste. Vamos mostrar agora nesse próximo slide como é que isso foi feito. Nessa projeção estereográfica, foram plotados aqui os grandes círculos que correspondem aos 3 sistemas de fraturamento. A gente pode ver aqui o sistema de fraturamento F1 mergulhando para noroeste, o sistema de fraturamento F2, que é esse aqui, praticamente coincidindo com a direção norte-sul, mergulhando 40 graus para leste, e o sistema de fraturamento F3, que é esse aqui, muito próximo à direção leste-oeste, mergulhando aqui 20 graus para SSE. Bom, para facilitar o entendimento, vamos fazer o seguinte: nós vamos analisar inicialmente as condições de estabilidade no trecho norte-sul e em seguida analisaremos o trecho leste-oeste. Bom, com relação ao trecho norte-sul, nós apresentamos aqui essa projeção estereográfica, onde a gente pode ver claramente que o talude se tornaria instável com inclinação de 50 graus. Isso porque as descontinuidades inclinadas aqui de 40 graus, que fazem parte do sistema de fraturamento F2, elas interceptam aqui a face do talude. E isso jamais pode acontecer. Sobretudo se essa descontinuidade apresentar uma inclinação acima do ângulo de atrito, conforme verificado aqui nessa projeção estereográfica. É a situação típica de uma ruptura plana. Nesse caso, portanto, a sugestão de um geólogo de engenharia ou engenheiro geotécnico seria simplesmente cortar o talude com inclinação de 40 graus, concordando com a declividade dessa descontinuidade aqui. Ou seja, esse talude aqui de 50 graus deve ser abatido para uma inclinação de 40 graus, de modo a se evitar a interceptação dessa descontinuidade com a face do talude. Feito isso, o problema está resolvido e o talude deve se manter estável. Com relação ao trecho leste-oeste, apresentado aqui nesse slide, foi adotado o mesmo procedimento, ou seja, medidas de fraturamento associadas às projeções estereográficas. Como pode ser visto aqui nessa projeção estereográfica, existe uma possibilidade muito grande da ocorrência de uma ruptura em cunha por meio dos sistemas de fraturamento F1, isso que está aqui, e o sistema de fraturamento F2. Bom, em uma rápida análise aqui nessa projeção estereográfica, pode ser verificado que a inclinação da linha de interseção entre esses dois sistemas de fraturamento, F1 e F2, é de 27 graus. Portanto, a decisão correta do geólogo de engenharia ou engenheiro geotécnico
seria no trecho em que se verifica a interseção desses dois sistemas de faturamento, cortar o talude segundo essa mesma inclinação. Ou seja, ao invés de cortar o talude com a inclinação de 50 graus, conforme inicialmente projetado, nesse trecho o talude deve ser abatido para uma inclinação de 27 graus, coincidindo, evidentemente, com a inclinação da interseção desses dois sistemas de faturamento, F1 e F2. Bom, pessoal, agora aqui nesse slide, nós vamos sair da fase de projeto e vamos para uma situação em que a rodovia já foi implantada. Este exemplo aqui mostra uma rodovia também de direção norte-sul, atravessando rochas com descontinuidades evidentes em ambos os lados da rodovia. Identificou-se claramente um sistema de faturamento com grandes possibilidades de rupturas planas aqui no lado esquerdo, ou seja, na face oeste da rodovia, e aqui no lado direito, portanto, na face leste, o maciço apresenta as feições colunares de grandes dimensões, do jeito que a gente está vendo aqui nesse slide. Mergulhando, inclusive, para dentro do maciço, evidenciando dessa forma a possibilidade de uma ruptura por tombamento. Admitiu-se nesse trabalho um ângulo de atrito de 35 graus. Bom, então vamos inicialmente analisar o lado esquerdo da rodovia, ou seja, a face oeste, que seria essa aqui, face oeste, e em seguida então analisaremos o lado direito, ou seja, a sua face leste da rodovia, que é essa parte aqui. Bom, alguém que tem alguma familiaridade com projeções estereográficas vai perceber claramente que os polos das diversas descontinuidades caem aqui nessa faixa de 20 graus. E isso significa que essas descontinuidades se encontram subparalelas à face do talude. Obviamente, uma situação de vulnerabilidade desse talude. E agravando-se, sobretudo, pelo fato de que uma boa parte dos polos caem aqui dentro dessa área churiada. Isso me diz que uma boa parte dessas descontinuidades estão interceptando a face do talude e cuja inclinação tem um valor acima do ângulo de atrito. E isso não é nada bom, evidentemente. Portanto, eu diria que nessa face oeste aqui da rodovia, o talude se encontra absolutamente vulnerável relativamente a uma muito provável ruptura plana. Com relação à parte leste da rodovia, a gente tem que se preocupar com uma muito provável ruptura por tombamento. E aí eu gostaria de focar nesse assunto considerando três olhares diferentes, ou seja, focar o problema considerando três pontos de vista. O primeiro é com relação a essa equaçãozinha aqui. É uma situação em que 90 graus menos a inclinação da face do talude aqui, acrescido do seu ângulo de atrito, se for menor que a inclinação da descontinuidade, fica configurada aí uma situação de instabilidade do maciço. Nesse caso específico, onde a face do talude foi cortada na proporção 4:1, ou seja, a inclinação em torno de 76 graus, e admitindo-se um ângulo de atrito igual a 35 graus, a equação é atendida, 49, que é o resultado dessa equação, inferior à inclinação das descontinuidades, que se situa aqui em torno de 77 graus. Portanto, considerando esse ponto de vista, estamos falando de um talude instável. Bom, uma segunda forma de analisar esse problema é por meio dessa análise, dessa projeção estereográfica aqui, onde a gente vê que alguns polos das diversas descontinuidades caem aqui dentro da envoltória de ruptura por tombamento, reforçando, portanto, o ponto de vista anterior. E uma terceira forma de se posicionar relativamente à estabilidade desse talude é por meio dessa equaçãozinha aqui, que foi desenvolvida por Hardson e Harrison, específica para a ruptura por tombamento, que permite o cálculo do fator de segurança e o valor desse fator de segurança obtido é de 0,36.
confirmando então, mais uma vez, a condição de instabilidade do maciço. Bom, vale salientar que dificilmente o traçado dessa rodovia seria modificado. O que tem que ser feito, muito provavelmente, é a realização de obras de retaludamento ou qualquer outro meio de estabilização, exemplo de tirantes, entre outras alternativas que podem ser utilizadas na solução do problema. Bom, pessoal, esse vídeo aqui nada mais é que uma pequena contribuição nesse universo aí da geologia, engenharia, geotecnia. Não apresenta nada de novo, mas se eventualmente o conteúdo aqui apresentado for utilizado por algum colega, me darei por satisfeito. Portanto, um grande abraço a todos.